Polícia Militar Emergência. Boa noite. Tá vendo aí? Tem como vocês virem pegar uma pizza? Fazendo um favor? Só tá ligando na Polícia Militar. Andradina. Andradinho. Qual que é seu nome? Não, Tem alguém armado aí? mais ou menos. Faca? Me traz uma pizza de Que bairro que é aí? Jardim Europa. Isso. Você precisa de socorro médico ou não? Não, me traz uma pizza de pepperoni, tá ótimo. Ok, foi cadastrado a ocorrência, tá bom? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Isabelle, sou estudante de Direito da Universidade Católica de Santa Catarina e hoje nós vamos apresentar um podcast referente à violência contra a mulher. Oi, meu nome é Thalia. Oi, gente, eu sou a Júlia. Oi, eu sou a Camille. Hoje a gente vai apresentar alguns relatos, análises e informações sobre um problema global e antigo, que persiste em assombrar a nossa sociedade. Como vocês sabem, a violência contra a mulher é uma realidade gritante, manifestando-se de diversas formas. Para coletar alguns dados, nós buscamos informações em sites de pesquisa como o Data Senado, que realiza entrevistas no Brasil inteiro referente ao assunto que iremos tratar hoje. Além disso, conversamos também com uma escrivã da Delegacia da Mulher, aqui de Joinville, Santa Catarina, que preferiu não ter o seu nome divulgado. Sendo assim, a gente iniciou o podcast com esse vídeo da mulher, da vítima ligando para a delegacia e pedindo uma pizza, e o policial de prontidão, ele já atende, entende que ela precisa de ajuda, e a gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso aqui no pod. Então, de acordo com o que foi abordado até agora, antes de a gente continuar, é importante falarmos que a ONU classifica a violência contra a mulher com uma seguinte frase: todo ato de violência praticado por motivos de gêneros dirigido contra uma mulher. Sendo assim, o primeiro ponto a observarmos é a importância do treinamento das autoridades responsáveis por prevenir esse tipo de violência. No caso demonstrado, se o atendente da polícia não fosse treinado para receber esse tipo de denúncia, dessas modalidades, ele jamais saberia o que poderia ter acontecido com aquela mulher. Nós, inclusive, jamais saberíamos o que poderia ter acontecido com ela. A Júlia agora, então, vai trazer um pouco mais sobre as políticas públicas. E entre as formas de intervenção do serviço público, a gente não pode mencionar apenas o treinamento do policial quando se fala de políticas públicas. Na classificação das agendas de políticas públicas, a violência contra a mulher encontra-se inserida na agenda política, pois são problemas ou temas que a comunidade percebe como merecedora da intervenção pública e do governo. Além disso, a gente pode inserir também o problema na agenda formal, porque é um tema em que o poder público já decidiu enfrentar por meio de leis necessárias, como a Lei Maria da Penha, punições mais rigorosas, atendimentos específicos e demais modos de combater o problema. Um segundo ponto importante para a gente comentar aqui é o momento que a mulher diz que ela não precisa de ajuda médica, ou seja, ela não deve estar tão machucada assim. Partindo desse pressuposto, a gente pode esclarecer que a violência contra a mulher vai muito além da violência física. E, segundo os dados do Instituto de Pesquisa Data Senado de 2023, a violência física é a predominante no Brasil hoje. Contudo, em segundo lugar, com apenas 3 pontos a menos, tem-se a violência psicológica. Curiosamente, a violência psicológica ou emocional é a mais silenciosa, que deixa marcas profundas por não ter um caráter momentâneo e ter efeito cumulativo, sendo caracterizada por qualquer conduta que resulte em dano emocional, como a diminuição da autoestima, coação, desvalorização, humilhações, imposições, jogos de poder, xingamentos, gritos, desprezo, desrespeito e demais ações que caracterizam a transgressões de valores morais. E ainda, para gravar o quadro, os casos de violência psicológica são os mais difíceis de serem identificados, pois além de possuírem esse caráter mais silencioso, é comum que a mulher agredida e o agressor possuam laços muito fortes.
E o terceiro ponto a analisarmos é que quando o policial que atende a denúncia, ele pergunta se o agressor está armado. E ela responde mais ou menos. E dessa forma a gente pode analisar que nem sempre o agressor vai estar armado, realmente. Com uma arma, de fato. Isso. Ainda entre os tipos de violência, cabe destacarmos a violência física. Trata-se de um tipo de violência muito fácil de ser identificado, porque também é a violência mais denunciada no Brasil. Isso implica em ferir e causar danos no corpo da mulher. É caracterizada por tapas, empurrões, chutes, entre outras formas de agressões. Cabe destacar também que esse tipo de violência é sempre precedida pela violência psicológica. Sendo assim, a gente acaba criando um ciclo vicioso de violência. Para demonstrar melhor o assunto, queremos trazer uma série brasileira polêmica e que fez muito sucesso logo após sua estreia. E a série é Bom Dia, Verônica. Agora vamos trazer um pequeno resumo, então, sobre a série. Se inicia a série brasileira contando a vida da Verônica Torres, uma escrivã da polícia que trabalha no Departamento de Homicídios de São Paulo. Após presenciar um suicídio na própria delegacia, ela acaba se envolvendo em uma investigação que a leva a descobrir segredos obscuros e crimes chocantes ao longo da série. Verônica se vê em uma perigosa jornada para desvendar casos de violência doméstica e combater a corrupção policial, enquanto enfrenta seus próprios problemas pessoais. A série traz temas como abuso, violência física extrema e a luta pela justiça feminina. Então, gente, referente a Bom Dia, Verônica, logo no primeiro episódio da primeira temporada já existe um dos exemplos que a gente pode mencionar aqui. O Brandão, então, que é o agressor dessa série, questiona sua esposa Janete, que é até então a vítima, se ao ligar para sua irmã, aliás é uma atitude proibida pelo agressor, ela informa que teve mais um aborto, afirmando então que nem para ser mãe a Janete serve. Já no segundo episódio, ainda na primeira temporada, depois que Janete assiste uma entrevista de Verônica no jornal, Janete espera seu esposo, no caso o agressor, ir trabalhar para ligar e fazer uma denúncia. E ao perceber que não era Verônica do outro lado da linha, se viu desencorajada e não prosseguiu com a denúncia. Então, agora a gente vê que, na hora de fazer a denúncia, é muito importante que seja uma outra mulher do outro lado da linha, para a vítima se sentir à vontade, se sentir encorajada. Para que haja mais confiança, exatamente. Sim. E no episódio 3 da primeira temporada ainda, a Verônica vai, após a denúncia, né, que foi recebida na delegacia, ela vai até a casa da Janete para conversar a respeito da ligação. E a Janete resiste, né? Ela resiste muito em fazer o relato porque ela estava num momento de pura emoção, né? Mas ela, no fim, ela cede, faz o relato e ela diz se sentir culpada, porque os crimes que ele comete, o agressor, né, se dão em virtude dos abortos que ela sofre. A vítima conta também sobre os crimes que o seu marido comete com outras mulheres, sendo eles abusos, tortura, tudo isso enquanto a Janete fica trancada com a cabeça numa caixa, apenas com alguns furinhos para ela visualizar algumas cenas. A Janete afirma que ajuda ele a pegar as mulheres e diz que ele solta elas em seguida, mas ela nunca viu mesmo ele soltando. Então, gente, aqui em alguns desses episódios que a gente mencionou, é possível perceber que, além da agressão física e psicológica que o Brandão faz com a Janete, a gente consegue ver o quão manipulador ele é, né, meninas? Porque ele consegue fazer com que todos esses crimes, todas essas coisas sejam manipuladas para que ela se sinta culpada. Porque ele justifica que faz isso com ela porque eles não conseguem ter um filho juntos, porque ela sofre os abortos, exatamente. Exato. E quem acompanhou a continuidade da série sabe que a história da Janete vai muito além da perseguição e da violência psicológica e moral. Nos episódios seguintes, a Verônica faz de tudo para conseguir combater essa violência que acontece e se torna cada vez mais difícil para ela, porque ela também descobre que o Brandão, além de tudo, ele é policial e ele está envolvido no crime e com vários outros policiais que também escondem isso Toda essa parte. Toda essa parte, exatamente. Porém, principalmente o que nós gostaríamos de destacar aqui sobre essa série é a violência psicológica seguida da violência física. De fato, o ciclo de violência que a Janete sofre é exatamente o mesmo que mais de 25 milhões de mulheres sofreram no Brasil em 2023.
conforme dados do Instituto de Pesquisa Data Senado. E assim como no caso da série, muitas mulheres acobertam o marido, né? Para evitar a denúncia, e dessa forma elas utilizam desculpas para justificar os machucados, os roxos pelo corpo, como nos casos da violência física, né? A gente pode citar também como sinal de violência física algumas doenças como a depressão, a ansiedade, dores crônicas em qualquer parte do corpo, podendo chegar também à tentativa de suicídio. Ainda assim, são sinais sutis de violência que podem ou não ser causadas pela violência. E muitas mulheres nem acobertam o marido porque querem. Às vezes elas nem percebem que estão sofrendo essa violência, né? Ou às vezes é só pra não piorar ou apanharem mais, né? Exatamente. Acaba caindo nesse ciclo. Sim. Agora tem um gráfico na tela de vocês, e nesse gráfico a gente pode perceber que a violência física possui a maior porcentagem, com 89,89%. E o outro ponto é a violência sexual, que apresenta só 30% das mulheres que sofreram essa violência. Mas, na verdade, somente essas mulheres que denunciaram, porque a gente sabe que é bem pior que isso, né? Sim. Para muitas mulheres, a violência sexual, ela já vem, vamos colocar, de berço. Para elas é um Exatamente. costume sofrer essa violência sexual. Casar com 11, 12 anos, como a gente pode ver em muitos lugares, principalmente cidades do interior, às vezes, né? Para elas é normal, elas não têm noção de que elas estão, de fato, sofrendo uma violência sexual. Sim. Talvez já vem vivenciando e vendo a mãe sofrendo isso, então acaba acreditando que isso é o normal, certo? Sim. Nem sabem como que é outra realidade, né? Exatamente. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos mencionar sobre uma outra parte do crime de violência, que é a violência sexual. A Lei 11.340, de 2006, faz referência à Lei Maria da Penha, conceituando, então, a violência sexual como qualquer ato que constrange o indivíduo a presenciar, manter ou participar de uma prática sexual não desejada. Ainda pode tratar-se de anulação dos direitos sexuais e reprodutivos, seja por meio da proibição do uso de métodos conceptivos, da prostituição ou da indução ao aborto. E cabe aqui a gente lembrar que a violência sexual pode acontecer também dentro de um casamento. Ocorre, por exemplo, nos casos em que a vítima ela é forçada a fazer qualquer relação sexual e sem consentimento, né? E o parceiro está ali persistindo, isso caracteriza um crime. E geralmente isso acontece sob o efeito de álcool ou drogas ou qualquer tipo que deixe Exatamente. elevado. Muitas vezes os homens se prevalecem só por estarem em um casamento e acreditam que por A mulher é eles obrigada a estarem fazer em um alguma casamento, coisa. A mulher é obrigada a fazer o que eles quiserem, quando eles quiserem. E não é bem assim que funciona. Exatamente. Agora a gente vai trazer esse tipo de violência que a Isa acabou de falar em uma outra série como exemplo. A série que a gente vai trazer é Gossip Girl. Ela estreou em 2007, uma época em que temas como abuso sexual raramente eram discutidos abertamente na sociedade através das séries de televisão. Apesar de aparecer uma produção de entretenimento inofensiva, a série apresenta diversas cenas retratando abusos físicos e psicológicos cometidos pelo personagem Chuck. Para com as mulheres que trabalham para ele, com suas colegas e com sua namorada. No entanto, mesmo diante de suas várias transgressões, Chuck conseguiu conquistar a simpatia do público por um longo período. E até os dias de hoje, inclusive, né? Sim. Então a gente pode ver que é evidente que a sociedade tem que ser mais tolerante com homens na mesma posição do personagem, de famílias ricas e tradicionalmente na elite da cidade. Então acaba facilitando o perdão da sociedade, digamos assim. Exatamente, amiga. Eu lembro que nos primeiros episódios da série, igual a gente vai mencionar daqui a pouco, ele já abusa de 2 meninas. Então, durante a série, isso é completamente esquecido. E completamente comum também. E ele Acontece acaba sendo amado na série, né? No final da Ele série. é amado Ele é na um dos série. favoritos dessa série. Sim. Então, justamente, no primeiro episódio da primeira temporada, como a Isa disse, o Chuck, ele tenta se aproveitar da Serena, que se encontra em estado de embriaguez, e num bar de hotel, e ele se utiliza da situação para exercer manipulação sobre ela e conduzi-la a um local isolado e forçar a terem relações. Exatamente. Ainda no primeiro episódio da primeira temporada, ou seja, extremamente problemático, depois dessa tentativa sem sucesso, ele segue para a próxima tentativa, que é em uma festa de calouros, ou seja,
É uma festa de calouros de ensino médio, então possivelmente todas as meninas são de menores. Sendo assim, vítimas perfeitas para ele. Chuck então encontra Jenny, que também é uma das outras protagonistas da série, e tenta sua segunda tentativa de estupro do dia. Chuck então leva Jenny para o terraço, um lugar mais isolado, onde ele tem mais vantagens sobre ela, para tentar estuprar ela, porém ele é proibido pelo irmão da vítima, que consegue chegar a tempo. E trazendo novamente algumas informações, né, sobre a violência contidas no site do Data Senado, tem alguns dados disponíveis e um deles diz que a faixa predominante de idade das mulheres que sofrem as agressões é entre 16 e 29 anos. Hoje, a população que mais tem mulheres agredidas sexualmente é a região norte do estado. Tem disponível também um gráfico que pergunta às mulheres qual era a sua idade e quando você foi agredida pela primeira vez, e traz um dado intrigante. Apesar de parecer muito distante da realidade de muitas pessoas, as mulheres que estão no topo do ranking estão entre 19 e 24 anos. Isso nos remete a olharmos para as mulheres à nossa volta, inclusive nós que estamos sentados aqui nessa mesa. Essa idade é justamente a das mulheres em idade universitária. Portanto, dentro das estimadas, mais de 5 milhões podem estar ao nosso lado e ser do nosso convívio. Por exemplo, suponhamos que na Católica tenham 2.000 mulheres nessa faixa etária. Já imaginou que 220 delas podem sofrer agressão sexual? Verdade. Sim. Podem ter sofrido e ainda sofrem, né? Podem estar sofrendo. Ficam caladas. E ficam caladas, exatamente. Então, pessoal, agora nesse terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre a violência patrimonial. Ela é responsável por perdurar outros tipos de violência no Brasil. Em resumo, a violência patrimonial refere-se a qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos da mulher, incluindo ou destinados a satisfazer suas necessidades. Para isso, a gente trouxe alguns exemplos de processos julgados sobre o tema, lembrando que os réus receberam nomes fictícios para preservarem a sua identidade. Então vamos lá. Silvano, de 66 anos, não quis devolver os pertences de sua esposa após o divórcio. Murilo, aos 19 anos, foi preso após destruir diversos móveis da casa de sua ex. Augusto, com 25 anos, mediante artifício e meio fraudulento, celebrou contratos de empréstimo em nome da ex-companheira sem sua autorização, causando-lhe enorme prejuízo. Alguns desses crimes levam tempo para serem descobertos, pois as situações ocorrem frequentemente de maneira corriqueira, sem que transpareça a intenção por trás do ato. E é o caso de Marcos, com 47 anos, que pede frequentemente que a namorada faça empréstimos em seu nome, gerando um grande problema financeiro que dificulta a independência do relacionamento entre os dois. A violência contra a mulher sempre tem como objetivo o controle da mulher. E uma das formas de controle é manter a companheira financeiramente dependente, pois assim ela não tem condições de sair de perto desse homem. E assim fala a juíza Madiguele Frantes Machado, titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Porto Alegre. Além disso, a dependência financeira é um dos principais fatores, junto à dependência emocional, que desencoraja a mulher a denunciar o agressor. Nos casos em que este for o seu marido, agravado ainda se for o pai dos seus filhos. Ainda referente à violência patrimonial, a gente gostaria de mencionar o caso da Ana Hickman, que foi muito repercutido agora no Brasil. Quando ela foi se divorciar do marido dela, ela percebeu que ele estava furtando muito dinheiro dela. Então, por exemplo, porque toda vez... ele que cuidava de todos os bens dela. Exatamente. Né? Então, toda vez que ela perguntava, e aí, como estão os meus contratos, como estão as coisas, ele sempre falava, tá tudo bem, tá tudo certo, e dava só o dinheiro que ela precisava. E nunca deixava ela ter essa autonomia, né? Autonomia, exatamente. Tipo, nunca deixava ela estar no controle. Sempre ele manipulava ela. E a gente nem imagina que isso ocorre com pessoas famosas, exatamente. Que geralmente é só no nosso mundinho aqui, né? Exatamente. Sim, tanto é que estourou só depois que teve o divórcio que ela descobriu, inclusive, né? O furo enorme que ele deixou. Verdade. Sim. Perfeito. É importante a gente destacar também que em todos os tipos de violência, o uso de drogas e o alcoolismo podem ser um fator a desencadear isso. Bem como nos casos de violência psicológica, em que as mulheres agredidas acabam se refugiando ao uso de álcool e drogas.
Ainda podemos citar a violência moral, quando, por qualquer motivo, o agressor faz calúnia, difama, ofende a moral, com o objetivo de denegrir a sua imagem. Essa violência diferencia-se da psicológica, pois normalmente acontece na frente de outras pessoas, justamente para que ocorra a humilhação. No site do Instituto Maria da Penha, podemos encontrar o chamado ciclo de violência contra a mulher, conhecido por suas 3 fases: aumento da tensão, ato de violência e arrependimento e comportamento carinhoso do agressor. O aumento da tensão, nesse primeiro momento, o agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando a ter excessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos, podendo até destruir esses objetos na própria vítima. A mulher tenta acalmar o agressor, fica aflita e evita qualquer conduta que possa provocá-lo. As sensações são muitas: tristeza, angústia, ansiedade, medo e desilusões são apenas algumas dessas. Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela. Esconde os fatos das demais pessoas, na convivência, amigos e etc. E muitas vezes acha que fez algo de errado para justificar o comportamento violento do agressor, ou que ele teve um dia ruim no trabalho. Por exemplo, essa tensão pode durar dias ou anos, mas como ela aumenta cada vez mais, é muito provável que a situação levará à fase 2. E a fase 2 é que corresponde à explosão do agressor, né? Ou seja, a falta de controle chega ao limite e o ato violento ele acontece. Aqui toda a tensão acumulada na fase 1 se materializa em violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. E mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação. Aqui ela sofre uma tensão psicológica severa e sente medo, ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha, confusão e dor. Na terceira fase, também muito conhecida como a fase da lua de mel, que é a fase do arrependimento e comportamento carinhoso, ela é caracterizada pelo arrependimento de fato do agressor, que se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade, e principalmente quando o casal tem filhos, né? E, em outras palavras, ela abre mão dos seus direitos e recursos, os seus recursos de recorrer e buscar uma ajuda, né? Enquanto ele diz que vai mudar. Há um período relativamente calmo em que a mulher se sente feliz por constatar os esforços e as mudanças da atitude do agressor, lembrando também os momentos bons que eles tiveram juntos. Como há demonstração de remorso, ela se sente responsável por ele, o que estreita a relação de dependência entre a vítima e o agressor. Um misto de medo, confusão, culpa, ilusão fazem parte dos sentimentos da mulher. Por fim, a tensão volta e com ela as agressões da fase 1. Então, gente, referente a esse ciclo de violência mencionado anteriormente, a gente pode falar aqui sobre um dos casos que acontece, inclusive, no nosso cotidiano, de uma pessoa que convive com a gente. E essa pessoa é uma amiga nossa, inclusive, que está no nosso meio de convívio, como a Isa falou, e ela aguenta coisas do agressor, né, como quando ele chega bêbado, ele briga com ela, bate nela, e assim, apesar de a gente tentar conscientizar ela, né, e ter tantas campanhas, por isso a importância das campanhas, de fato, conscientização da exatamente, mulher. Ela ainda se vê presa nesse ciclo, sabe? E isso é muito o que a gente falou ali sobre a fase da lua de mel, né? Que ela passa por isso todo final de semana, mas durante a semana ele é muito bom pra ela. Ele lava a louça, ele passa roupa, ele faz tudo. Então, durante a semana, ele é o cara perfeito. E todo final de semana aí, final de semana, ele bebe, né? Coisas, exatamente. E normalmente no final de semana, porque é o maior tempo que eles acabam passando junto, porque durante a semana estão no trabalho, tem suas correrias e tudo mais. É como se ele ficasse sempre numa compensação. Tipo, eu sou muito malvado e depois eu sou muito bom, pra ela sempre achar que a culpa foi dela ou que ele só teve um dia mau, um dia ruim no trabalho, por isso que ele foi tão grosseiro com ela. Então ele precisa beber muito pra poder se acalmar e enfim, e acaba gerando todo esse ciclo vicioso novamente. E aí a gente entra também na questão da dependência emocional, né? Porque realmente, apesar de todas as conscientizações que a gente tem no Brasil, né? A gente tem, inclusive nós mesmas, né? Já presenciamos e comentamos sobre, mas ela tá numa dependência emocional constante e ela não enxerga que realmente aquilo que ela tá passando não é certo. Sim. E lembrando que toda violência começa exatamente assim, na violência psicológica. E vale ressaltar que sempre toda violência começa com a violência psicológica. E um exemplo muito claro disso aconteceu aqui em Joinville, de uma mulher que ela foi queimada
com óleo quente pelo próprio marido. Então, linkando isso, né, pode-se afirmar que, com certeza, antes ela já sofria violências psicológicas até chegar nesse ponto. Sobre essa situação que a Júlia acabou de comentar, vamos trazer uma pessoa que acompanhou de perto esse caso e que irá participar conosco do segundo episódio da série deste podcast, sobre a violência contra a mulher. Então, gente, nós agradecemos todos que nos acompanharam até aqui. Também convidamos vocês para que nos acompanhem nas nossas redes sociais, no Observatório Católica de Cidadania, no Spotify. E também lembrando que esse é um projeto Observatório Católica de Santa Catarina. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo episódio. Tchau, gente!